deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Amém. Que o Senhor, na sua graça infinita, aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, Senhor dos céus e da terra, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque sem Ti nada somos. Agradecemos ao Senhor por esta palavra, pedimos a Ti que conduza aos corações de cada pessoa que esteja ao alcance da nossa voz, para que essa palavra possa penetrar e que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a verdadeira compreensão da Tua palavra, Senhor, e faça-se a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nos 2 primeiros versículos a gente nota aqui que Jesus subiu ao monte e assentou-se ao ver a multidão, as multidões, e passou a ensinar aos discípulos. O que Cristo ensinava? A verdadeira felicidade era o assunto que ele queria passar para os seus discípulos, sobre a verdadeira felicidade. Por quê? Porque ele não queria que os seus discípulos absorvessem os ensinamentos dos rabinos do seu tempo, que eles ensinavam que a verdadeira felicidade, ou seja, o homem bem-aventurado, seria aquele que possuísse muitos bens e possuísse também um vasto saber. Jesus não queria que eles se contaminassem com essa falsa doutrina, que Jesus disse várias vezes que a felicidade do homem não consiste nos bens que ele possui. Ele disse àquele jovem, qual o pastor falou semana passada sobre isso, que perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para se salvar, e Jesus disse a ele os mandamentos. Ele tem cumprido todos eles. Falta-me alguma coisa? Jesus quer ser perfeito, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, vem, segue e terás um tesouro no céu. Ele se afastou triste porque era dono de muitas propriedades. Então, para os rabinos, um homem assim era bem-aventurado, segundo eles. Eles chegam a dar um quadro do Salmo 1 como sendo um exemplo para o Velho Testamento. Mas nós notamos que o Salmo 1, o que realmente conta é o comportamento, a maneira como esse homem se conduzia. Ele não seguia o conselho dos ímpios, não se assentava, não se detinha no caminho dos pecadores, nem se assentava na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer estava na lei do Senhor, e na sua lei meditava de dia e de noite. E aí, tudo que ele fazia, prosperava. Então, nós notamos que ele era próspero, tanto quanto Jó, também, um homem que tinha muitas propriedades, muitíssimo rico. E Jó era bem-aventurado porque temia ao Senhor. Então, Jesus queria que os discípulos agora soubessem que a verdadeira felicidade não está nos bens materiais, e sim nos bens espirituais. Os bens espirituais é que conta, é que torna o homem bem-aventurado. Os bens materiais os bens espirituais são característica do cidadão do reino. Os bens espirituais, como nós temos aqui, a humildade de espírito, aquele que chora os seus pecados, arrependido, os mansos, também aqueles que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós notamos que no final do texto, ele diz que vale a pena sofrer por Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso coração no céu. Porque assim perseguiram os profetas, os que vieram antes de vós. É interessante a gente observar isso aí, mas eu queria dizer que nós, os bem-aventurados, aqueles bem-aventurados, as pessoas que temem a Deus, tanto homem quanto mulher, a felicidade realmente está em temer a Deus e obedecer a sua palavra. Os pacificadores, Jesus disse aqui, que eles serão chamados filhos de Deus. Fiquei refletindo nesse versículo, ainda não vi uma pregação baseada só nesse versículo. Mas ele é muito interessante, se você observar o versículo 9, que é o nosso versículo-chave, e é o foco da mensagem, maior foco está nele. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Nós cantamos aqui que o crente jamais difama, né? Aquele que tem a paz de Deus, ele não difama. O que quer dizer bem-aventurado? Muito feliz. No original diz que significa muito feliz. Pacificador. Pacificador é aquele que promove a paz, é o promotor da paz. Aonde ele está, ele semeia a paz. Se ele está na igreja, é paz que ele semeia. Se ele está no trabalho, é paz. Não importa a situação que ele esteja atravessando, ele está sempre tranquilo. Mas que paz é essa? Nós temos na história que o Império Romano, ele subjugou as demais nações, assumiu a liderança do mundo e implantou uma paz, mas uma paz apenas com o efeito de cessar as guerras. Porque quando Jesus estava falando de paz, as guerras tinham cessado, mas a paz não significa a ausência de luta. Não significa ausência de luta, porque quando Jesus estava ensinando essas verdades, as guerras tinham cessado, mas diz um historiador que quando Paris se rendeu à fúria germânica, alguém disse, ela se rendeu ainda sem luta, ainda que não tivesse luta, se rendeu. Aí alguém disse, Londres perdeu seus prédios, mas Paris perdeu a alma. Porque os povos tinham perdido não apenas a condição de lutar, mas a vontade de fazê-lo. Aí eu fico olhando assim que muitas vezes nós, como cristãos, os irmãos que estão fazendo essa obra maravilhosa de evangelismo, uma obra difícil,
requer dedicação e fé e obediência a fazer isso. O trabalho de evangelização requer muita força, saúde também. E a gente fica pensando, a fé que Jesus nos deu, que ele disse, porque essa fé, ela tem a mesma origem, essa paz, ela tem a mesma origem da fé. A fé vem de Deus, a paz também vem de Deus. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É uma paz que independe da situação que você esteja atravessando, ela está sempre com você. Fico triste quando vejo um cristão, a pessoa diz que é crente, qualquer problema se abate, não louva mais a Deus, anda cabisbaixo, triste, acabrunhado. Isso é muito triste para a gente contemplar, vendo que aquela pessoa tem dito que é cristão, que tem fé em Deus. Mas nós temos exemplos na Bíblia, exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo, que eu disse que a fé, que a paz do cristão independe da situação que você esteja atravessando, ela está sempre com você. Paulo e Silas foram presos, porque expulsaram o espírito de adivinhação de uma jovem. Então eles foram açoitados e colocados no tronco da prisão. Mas foi o que ele fez lá. A demonstração da paz de Deus nos seus corações, eles cantavam louvores, oravam e cantavam louvores a Deus. Você tem feito isso quando vem os problemas? Se você não faz, é bom pensar nisso, porque nós temos que dar graças a Deus. Eu estou com esse problema aqui, mal de parto, não tenho vergonha. Eu agradeço a Deus por esse problema, porque tem me dado coragem, tem me dado força, tem me aproximado mais de Deus. Eu não tenho que me queixar. Mais sofreu o nosso Senhor Jesus, né? Então, o apóstolo Paulo cantava louvores a Deus, orava, e os outros presos ouviam. O que é que acontece quando você é um fiel pacificador? Acontece que você atrai outros para o reino. E o carcereiro, quando viu, porque Deus mandou por volta da meia-noite um terremoto, abalou os alicerces do cárcere, as cadeias se romperam, as portas foram abertas, escancaradas, e os presos soltos. O carcereiro, ao ver aquele quadro, se apavorou, queria se lançar sobre a espada, ia se suicidar. Paulo disse, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, não saiu ninguém, não fugiu ninguém. Se acalme. Ele, tremendo mais do que eu, perguntou aos apóstolos, senhores, o que farei para me salvar? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Maravilha, né? E aquele homem creu e foi salvo, ele e a sua família. Maravilha. Deus age assim. Às vezes a circunstância nos leva à vitória. A gente vê, às vezes eu saio de casa e esqueço alguma coisa. Hoje eu saí pela manhã a trazer um pouco, cheguei aqui em cima da hora porque esqueci um remédio. Aí eu disse, Denilson, nós não vamos poder ir lá fazendo aquela volta lá na Águas Claras, na PHBR, pela regional, porque eu esqueci o remédio, eu tenho que passar para Castelo Branco. Mas qual é o nosso pensamento quando isso acontece? É se aborrecer, né? O natural é se aborrecer. Mas o crente não pode se aborrecer. Por quê? Porque a vida dele é dirigida por Deus. Tudo que acontece com o crente tem um propósito de Deus. Deus está te livrando de alguma coisa lá na frente. Atrasou sua viagem por isso. Quantas pessoas têm deixado escapar da morte? Ou perder o voo?
vai viajar para tal lugar, aí chega atrasado no aeroporto, aí se lamenta. Aí quando ele vê que o avião caiu, não escapou ninguém, aí é que ele se lembra de dar graças a Deus. Mas na hora que coisa se apavora, e às vezes até xinga, peca, às vezes, sendo muito cristão, às vezes eu mesmo murmurava, reclamava, quando acontecia algo semelhante comigo. Mas nós não devemos reclamar de nada. O apóstolo Paulo, ele diz, por tudo dai graça. Por que nós devemos por tudo dar graça, irmão? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É a vontade de Deus. Se você deixa de dar graça, você não está fazendo a vontade de Deus. Mas é maravilhoso quando a gente pode fazer, quando a gente faz a vontade de Deus. Que a vitória é certa. Eu estava lendo aquele episódio do Rei Asa. Rei Asa, com 580 soldados, venceu os etíopes, que tinha 1 milhão de soldados. O povo perdeu não só a possibilidade de lutar, porque o Império Romano dominava tudo com a sua lei Duralex et Lex, né? A Pax Romana. Perderam a vontade de lutar, mas nós, mesmo olhando que não temos possibilidade de vencer, nós temos que lutar. Porque quando você para de lutar, perde a razão de viver. A vida só é vida se você luta. Se você está em luta, a nossa luta é diferente, nossa luta é espiritual. É contra as nossas, não é contra a carne e o sangue. Por isso devemos ter maior atenção na palavra de Deus, mais obediência. Que o rei Asa orou a Deus, por isso ele venceu. Eu estava olhando, dei uma olhadinha assim rapidamente no filme O Gladiador. Aí estava olhando o exército romano, tinha aquelas máquinas que chamavam catapulta, que lançava aquelas bolas de fogo. É uma arma naquela época, vamos dizer, comparada com um canhão, né? Hoje. Mas Asa, os etíopes tinham todo tipo de arma, de carro, de guerra. E Asa não se apavorou, não. Ele orou a Deus. Deus lhe deu a vitória. Se você vai fazer o evangelismo e você olha as barreiras, você não vai. Eu recebi porta na cara lá em Curuca, para a gente sair de tarde para evangelizar. As pessoas se passavam, diziam boa tarde, não respondiam. Fui bati na porta, quando a mulher viu que era um crente com a Bíblia, ela não deixou nem eu dar uma volta, pá! Mas eu não deixei de fazer o evangelismo. Eu continuei, e Deus deu fruto, mostrou o resultado. Porque tem aqueles que têm essa atitude, mas tem outros que dão atenção, que está no plano de Deus, está faltando apenas um despertamento a despertar para mim uma mensagem, ouvir uma mensagem verdadeira, porque hoje tem muitas mensagens mentirosas por aí. E é o que causa a maior barreira para as igrejas sérias hoje, para fazer evangelismo, é justamente eles, não é o ímpio, são as pessoas que se dizem crentes, que andam pregando mentira. Né? Tem um cidadão aí que ele está sempre sintonizando a Record, né? Ela gosta daquele noticiário. Eu saio lá para outra sala almoçar. Ela fica ali na sala onde tem televisão. Aí, perdi o fio da meada. Deixa lá. Vamos continuar a nossa mensagem e depois eu lembro o que eu queria dizer. É a idade, né?
Bom, mas a Bíblia nos diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, quem achar aí, lembra mim, bom. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, essa paz é justamente a paz que nós recebemos depois que recebemos a paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos, versículo 1, diz: justificado, pois, pela fé temos paz com Deus. Só tem a paz de Deus quem tem a paz com Deus. Primeiro faz as pazes com Deus, para então ter a paz de Deus. E a paz de Deus, a paz com Deus é para a salvação, porque está destituído da glória. Jesus então paga o preço do seu pecado, você se arrepende e aí você é justificado, porque agora você fez a paz com Deus. E a paz de Deus é para nos firmar em Cristo, porque Ele diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Quer dizer, estamos guardados, nada nos atingirá. É como se tivéssemos um escudo para nos proteger essa fé. Mas, irmãos, mesmo tendo a paz de Deus, mesmo nós tendo a paz de Deus, o Senhor não nos isenta das agruras, as agruras dessa vida. Conforme eu disse, o apóstolo Paulo estava preso, ele e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, porque eles tinham realmente a paz de Deus. Independe essa paz para fluir, para se manifestar, independe da situação que você esteja atravessando, porque ela não está sujeita a nenhum sistema governamental, porque Roma implantou essa paz, cessando as guerras, uma paz, uma falsa paz, uma passageira paz, porque depois vieram outros mais poderosos e acabou dominando Roma. E assim é aí fora, né? Você pode, tendo dinheiro, promover a paz numa comunidade, está passando fome aquela comunidade, está sem casa, você dá a casa, dá a comida, e uma paz, há uma despreocupação, mas não é essa paz que Jesus está oferecendo. Ele está oferecendo a paz espiritual, uma paz que nós não podemos ver, mas podemos sentir. Essa é a verdadeira paz, né? Então, como os promotores da paz, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Ele está dizendo: bem-aventurados os promotores da paz, os que promovem a paz, porque o pacificador ele não promove intriga, não promove briga, não promove contenda, ele promove a paz, ele ama a paz, procura conservar a paz, e é isso que nos interessa. Eu queria dizer também, antes de encerrar, que as hostes espirituais nos tentam desassossegar, mas quando você tem a paz de Deus, você vence. A pandemia, por exemplo, desassossegou muita gente, porque essas pessoas se perturbaram. Aquela pessoa que não tem a paz de Deus fica aterrorizada e atemorizada por qualquer coisa.
Mas nós que sabemos para onde vamos, se morrermos, não sabemos como é que Deus vai nos chamar, né? Se é através de um acidente, se é através de uma doença. O certo é que Ele vai nos chamar um dia. Não devemos temer. Seja qual for o seu problema, meu irmão, cante louvores a Deus, louve ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Eu queria encerrar com o restante do capítulo 4 de Filipenses. O restante não, os versículos. Vamos ler os versículos de 4 a 10. Filipenses capítulo 4. Ele diz aqui, capítulo 4, versículo 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto de nós. Ao nosso lado, nos guardando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, porque também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus nos abençoe. Amém. O Deus da paz. Nosso Deus é o Deus da paz. E Jesus, Ele é o príncipe da paz. Então, creia, obedeça, que Deus será contigo. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmão,